Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Tiago Godoy, sou professor de Direito Civil do Complexo de Ensino Renato Saraiva, aprovado no último concurso de promotor de justiça do Estado de Pernambuco, e com muito prazer prosseguimos o nosso curso discutindo a teoria geral dos contratos. Lembrando que contamos com a presença de alunos presenciais, Adriana, Marlon e Luísa, que interagem com a gente através de questionamentos, servindo como os nossos exemplos aqui nas nossas discussões. E lembrando que você também pode interagir com a gente através do e-mail, mandando um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, mandando algum questionamento, alguma dúvida que você tenha sobre a aula. Só lembrando, como eu disse na aula anterior ontem, que é importante você mencionar o meu nome, professor Tiago Godoy, ou pelo menos a matéria Teoria Geral dos Contratos, para que eu possa receber o e-mail com muito prazer enviar para você a resposta. Vamos lembrar o que nós vimos na aula passada, para a gente poder emendar o nosso estudo, seguir o nosso estudo. Nós iniciamos o nosso curso de Teoria Geral dos Contratos, começando com o básico, conceito de contratos, natureza jurídica e classificação. É claro que nós aprofundamos as discussões, abordando temas importantes, e hoje prosseguiremos no estudo da classificação dos contratos, nas classificações dos contratos. Na aula passada, você lembra? Nós vimos contrato unilateral, bilateral ou plurilateral. Nós vimos o contrato gratuito e oneroso. Hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver o contrato comutativo e aleatório, consensual e real, e seguir no estudo de formação dos contratos. Então, nosso tema agora é contrato, classificação, contrato comutativo e aleatório. Você sabe o que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele contrato em que as partes podem antever os seus efeitos. As partes conseguem antever os efeitos que serão produzidos por aquele contrato. Definição lógica, que é o contrário, o que é um contrato aleatório? É um contrato em que as partes não conseguem antever os efeitos que serão produzidos. Contrato aleatório é o contrato em que as partes não conseguem antever os efeitos que serão produzidos. Sabe por quê? É só você lembrar que aleatório vem de alea, que significa risco, sorte. Contrato aleatório é um contrato de risco. Como é um contrato de risco, você não consegue antever os efeitos, porque há um risco inerente no contrato. Exemplos clássicos: contrato de jogo, contrato de aposta. Você faz uma aposta junto à Caixa Econômica Federal, você sabe o que vai acontecer? Na verdade, você até sabe, né? Você não vai ganhar. Mas, teoricamente falando, eu posso ganhar, posso não ganhar. Vamos imaginar que eu faço uma aposta com você. Um time de futebol vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Você sabe até que é uma obrigação natural isso, né? Lembre-se que a obrigação natural é aquela obrigação em que existe um débito, mas não existe responsabilidade. Você lembra o que significa? Eu tenho direito, mas eu não posso cobrar judicialmente. São obrigações judicialmente inexigíveis. Mas voltando para o contrato, aposta, eu faço uma aposta com você. Se eu ganhar, é uma possibilidade. Se eu perder, é outra possibilidade. Eu posso ganhar como posso perder. Nós não sabemos o que vai acontecer. Contrato de seguro, embora haja uma divergência doutrinária, é um contrato aleatório. Porque, imagine que você faça um contrato de seguro do seu carro. Você sabe o que vai acontecer? Não. Muitos falam que não é contrato de risco porque você está se protegendo contra o risco. Mas, na verdade, é sempre de risco para a seguradora. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, para a seguradora, é de risco que faz o contrato de seguro ser um contrato aleatório, um contrato de risco. Nós não sabemos se terá o sinistro, se não terá, se vai pagar a indenização, se não vai. Contratos aleatórios, contrato de risco. Já o contrato bilateral, já o contrato comutativo, as partes conseguem antever os efeitos porque não há um risco intrínseco. Compra e venda é um contrato comutativo. Nós sabemos o que vai acontecer. Eu vou lhe entregar o bem, você vai me entregar o preço. Ah, professor, mas se a pessoa for insolvente e não pagar, eu cobro judicialmente, penhora de bens, enfim. Ok?
Mas, de qualquer forma, a gente consegue antever os efeitos. Qual é o grande efeito da classificação dos contratos comutativos e aleatórios? O que nós já vimos no contrato oneroso e gratuito. Irresponsabilidade por evicção e vício redibitório nos contratos aleatórios. No contrato aleatório, você assume o risco, doutor. Você assume o risco, doutora. Você assume o risco, meu querido aluno estudante, que está iniciando seu estudo na matéria do direito. Você assume o risco. Então, você não pode reclamar se seu carro que você comprou está quebrado, vício redibitório, ou se você perdeu pela evicção. Lembrando que quando nós falarmos na quarta aula, nós vamos abordar o tema evicção e vício redibitório. Então, lá eu vou aprofundar a discussão sobre isso, mas já adianto. Um efeito importante, para responder por vício redibitório e por evicção, não basta o contrato ser oneroso, o contrato também deve ser comutativo, porque no aleatório não existe essa responsabilidade, porque você assume o risco. Tá certo? Lá em vício redibitório e evicção, te aprofunda esse tema. O que nós podemos aprofundar aqui sobre a nossa discussão? Até aqui foi fácil. O contrato aleatório, e aqui eu já entro numa segunda fase de um concurso público, para quem se prepara, um contrato aleatório ele pode ser dois tipos. Ele pode ser naturalmente aleatório ou acidentalmente aleatório. O contrato aleatório ele pode ser naturalmente aleatório ou acidentalmente aleatório. Contrato naturalmente aleatório é o contrato tipicamente aleatório. É da natureza dele ser aleatório. Seguro, jogo e aposta. Já o contrato acidentalmente aleatório é aquele contrato que acidentalmente é aleatório. O nome explica. Ele é atipicamente aleatório. Ou seja, é um contrato que naturalmente ele é comutativo, mas em razão de uma circunstância específica, naquele caso, ele se tornou aleatório. É um contrato que é naturalmente comutativo. É da essência dele ser comutativo. Mas em razão de uma circunstância específica daquele caso, naquele caso ele será aleatório. Se você pegar o seu Código Civil no artigo 458 e seguinte, você vai ver que a teoria geral dos contratos trata do contrato aleatório, tratando de dois tipos de contratos de compra e venda aleatórios. Compra e venda é um contrato de essência comutativo. A gente consegue antever os efeitos. Mas em duas circunstâncias específicas ele será aleatório. Quando? Compra e venda de coisa futura e compra e venda de coisa exposta a risco. Compra e venda de coisa futura e compra e venda de coisa exposta a risco. Eu posso comprar uma coisa que nem existe ainda? Claro que eu posso. Eu posso chegar na sua fazenda e falar assim, ó, toda a sua safra de laranja eu compro, está aqui o dinheiro. Se eu compro coisa futura, eu estou assumindo um risco. Porque pode existir, pode dar uma praga e não ter laranja nenhuma, pode vir mais do que eu espero, posso vir menos do que eu espero. Contrato de compra e venda é um contrato comutativo. Mas se você compra uma coisa futura, você está assumindo risco. Então, o contrato de compra e venda de coisa futura é um contrato atipicamente, acidentalmente aleatório. E se você compra uma coisa que já existe, mas está exposta a risco, e você assume esse risco, é um contrato aleatório. Por exemplo, eu vou comprar cerâmica da África, que será transportada num navio até o Brasil. Veja, uma cerâmica é um material frágil. Pode vir algumas quebradas. Eu estou assumindo o risco. Estou comprando uma coisa exposta a risco. É o que nós vamos discutir. Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de compra e venda de coisa futura e o contrato de coisa exposta a risco. Começo com um contrato de compra e venda atipicamente aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. Vamos imaginar que eu chegue na sua fazenda e queira comprar a sua safra. Se você lembrar o artigo 95 do Código Civil, você vai verificar, dá uma olhada lá se você não lembra, os frutos e produtos podem ser objetos de negócio jurídico, mesmo estando ligados ao bem principal. São chamados bens móveis por antecipação. Eles estão presos ao solo. Fisicamente falando, são bens imóveis, estão presos ao solo. Mas como vai ser retirado para me ser entregue,
é tratado como bem móvel por antecipação. Eu não posso pagar ITBI porque eu estou comprando uma caixa de laranja, só porque eu estou comprando a laranja presa ao solo. É tratado como bem móvel. Não precisa registrar em cartório, compra e venda de laranja, não tem que ter outorga auxiliar marital para vender laranja, não precisa pagar ITBI, paga ICMS, que é a venda de bem imóvel, porque essa laranja, embora esteja fisicamente imobilizada, ela é tratada como bem móvel. São chamados bens móveis por antecipação. Conceito importante quando a lei permite que frutos e produtos possam ser objetos de negócio jurídico, mesmo estando ainda ligados ao bem principal. É o seu artigo 95, parte geral. Muito bem, eu posso comprar sua safra. Você começou a plantar as laranjas lá, eu vou e pago uma grana para você, e quando tiver produção, todas as laranjas produzidas serão minhas. Eu imagino uma quantidade X, e eu vou te pagar um preço com base nessa quantidade X, 100 mil reais. Porque eu estou esperando 100 mil laranjas, cada laranja R$1, só a título de exemplo, para raciocínio rápido e fácil. Pode vir 100 mil laranjas? Pode. Pode vir 200 mil? Pode. Pode vir 50 mil? Pode. Pode vir 10? Pode. Pode não vir nenhuma? Pode. Eu estou assumindo o risco, a coisa não existe. Só que quando eu compro coisa futura, eu posso assumir um risco total ou posso assumir um risco apenas parcial, quase total. Mas vou chamar parcial porque não é total. Por quê? Porque eu posso assumir risco na existência ou assumir um risco na quantidade. Como assim? Quando eu celebro com você um contrato compra e venda atipicamente aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, em que eu assumo um risco total ou parcial. Se eu assumir um risco total, mesmo que não venha nada, você faz jus ao preço, eu vou ter que te pagar. Eu estou assumindo um risco total. Se vier menos do que eu espero, azar meu. Se vier mais do que eu espero, bom para mim. Se vier menos, azar meu. Se não vier nada, azar meu, vou ter que te pagar do mesmo jeito. Eu assumi um risco total, eu assumi um risco contra a existência. Mesmo que não exista, você faz jus ao preço. Já no risco parcial, eu não assumo um risco de existência, eu assumo um risco de quantidade. O que eu quero dizer com isso, doutores? Eu assumo um risco parcial porque se vier menos do que eu espero, azar meu. Mas eu, pelo menos, estou protegido contra o total insucesso. Eu não assumi risco contra a existência. Se não existir, tu me devolve o dinheiro. Ou eu não lhe pago. Mas se vier uma quantidade menor, azar meu. Mas se não vier nada, eu não te pago. No risco parcial, eu, pelo menos, estou protegido contra o total insucesso. Professor, não está muito claro para mim. Você pode dar um exemplo? Tranquilamente. Vamos imaginar que você seja um pescador e você vai sair de manhã com o seu barco para pescar. Eu quero comprar os peixes que você pescar. Eu te pago uma grana e falo, o que vier de peixe nesse barco é meu. Veja, isso é um contrato de compra e venda atipicamente aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. É claro que o preço que eu vou propor para você é com base no que eu espero de vir de peixe. Vamos imaginar que o normal seja vir 10 mil peixes. E cada peixe custa R$1. Então eu vou lhe pagar 10 mil reais. Então eu lhe dou 10 mil reais e os peixes que vierem são meus. Eu propus, você aceitou, contrato formado. Se vier 20 mil peixes, me dei bem. Risco. Se vier 5 mil peixes, me dei mal. Você faz jus a receber o preço. Eu não posso exigir 5 mil reais de volta. Você recebe 10 mil reais e me entrega os 5 mil peixes. Se vier 10 peixes, toma os 10 mil reais, é seu, azar meu. Se vier um peixe, toma os 10 mil reais, azar meu. E se não vier peixe nenhum? Mesmo assim eu vou ter que te pagar. Se por acaso é o caso de risco total. Mesmo que não venha peixe nenhum, você faz jus ao preço. Só tem um caso, nesse exemplo, que eu não vou lhe pagar. Nesse caso de risco total, só tem uma situação que eu posso pegar o dinheiro de volta ou não lhe pagar. Se eu provar que veio menos ou não veio nada, por dolo ou culpa de sua parte. Você pegou o barco, saiu para alto mar, abriu a cadeira de praia, ficou deitado, tomando a bebidinha, comendo um petisquinho, aproveitando, tomando um sol e chegou sem peixe nenhum. Se eu provar, em prova, se você faz prova, concurso público, você não está preocupado com prova, como provar a matéria em juízo. A questão de dar informação. Se houve dolo ou culpa da outra parte, aí nesse caso eu não fico obrigado a pagar o preço. Você não faz jus ao preço. Já no risco parcial, eu estou protegido pelo menos contra o total insucesso.
Paguei 10 mil reais pelo 10 mil peixes. Se vier 20 mil peixes, sou obrigado a pagar mais? Não. Se vier 5 mil peixes, posso pedir 5 mil de volta? Não. Se vier um peixe, posso pedir R$ 9.999 de volta? Não. Agora, se não vier peixe nenhum, devolve meus 10 mil reais. Porque, pelo menos, contra o total insucesso, eu estou. E você sabia que esses contratos têm nomes? E são nomes em latim. Se você é concursando, se você está se preparando para um concurso público, saiba, perguntam esse nome em latim. Até prova de múltipla escolha. Quando o contrato de compra e venda atipicamente aleatório diz respeito a fatos futuros, sendo um risco total, nós chamamos de contrato emptio spei. Emptio spei. O que é um contrato emptio spei? Contrato emptio spei é aquele contrato de compra e venda atipicamente aleatório em que eu assumo o risco total, ou seja, estou assumindo o risco da própria existência. Emptio spei significa venda de esperança, ou seja, mesmo que não venha nada, eu estou desguarnecido, desprotegido. Já o contrato de compra e venda atipicamente aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, onde eu assumo um risco não de existência, mas um risco de quantidade, ou seja, aquele que assumiu o risco parcial, estou protegido pelo menos contra o total insucesso. Você lembra o nome? Emptio rei sperati. Contrato de compra e venda, emptio rei sperati. Se escreve speratae, o final A-E, sperati, T-A-E no final. Emptio rei sperati. A tradução é venda da coisa esperada, ou seja, risco de quantidade. Esses dois contratos estão no Código Civil, não com o nome, que a prova te pergunta, mas o contrato está no Código Civil. Você quer ler comigo junto? Abre o seu Código Civil no 458. Eu vou ler com você. Acho que vale a pena a gente discutir esse artigo e verificar o que foi dito aqui. O 458 fala do emptio spei e o 459 fala do emptio rei sperati. Começo com o emptio spei. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não vir a existir um dos contratantes assuma, eu assumi o risco da coisa não vir a existir, risco de existência. Terá mesmo assim o outro direito a receber integralmente o preço que foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Mesmo que nada do avançado venha a existir, você faz jus ao preço, salvo se houve dolo ou culpa de sua parte. Emptio spei assume o risco de não vir a existir. Vamos 459? Emptio rei sperati. Se for aleatório o contrato, se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de vir a existir em qualquer quantidade, olha a diferença. O 458 você assume o risco de não vir a existir. No 459 você assume o risco de vir a existir em qualquer quantidade. Você está protegido pelo menos contra o total insucesso. Terá também direito o alienante a todo preço, desde que sua parte não tiver concorrido culpa, culpa sentido amplo, culpa ou dolo, ainda que venha a existir em quantidade inferior à esperada. Veja, no 459, você faz jus a todo preço, mesmo que venha a existir uma quantidade inferior à esperada. Um peixe. E se não vier nada? Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Não veio peixe nenhum? Devolve meu dinheiro. Ou não lhe pago, se eu fiquei de pagar depois. 458, emptio spei. 459, emptio rei sperati. O 460 e o 461 tratam do contrato de compra e venda atipicamente aleatório, você comprando coisa que já existe, mas coisa exposta a risco. O exemplo que eu dei para vocês, compra cerâmica transportada da África no navio. Se chegar a metade quebrado, você vai ter que pagar o valor inteiro combinado, porque você assumiu o risco na hora da contratação. Você celebrou um contrato atipicamente aleatório. Tá?
Agora, se o contratante de má fé colocou cerâmica quebrada para se aproveitar disso, aí você consegue anular esse contrato alegando omissão dolosa. Lembra que o dolo é induzir a pessoa a erro, que pode ser por ação ou por omissão? Omissão dolosa, não falou que estava quebrado, colocou lá. Então você consegue anular e não pagar o preço. Mas você vai ter que provar que ele se aproveitou dolosamente disso. Na prova de concurso público que você venha fazer, você não tem que estar preocupado com prova jurídica. A questão é dar informação, sabia, não sabia. Então, se aproveitou disso, você não paga o preço. Você aí em casa, dá uma lida no artigo 460 e 461. Eu queria só forçar a leitura do emptius pei, emptius resperate, pela importância do tema, tanto para atividade prática jurídica, como para a preparação para concurso público. Ok? Muito bem. Esse é o aprofundamento que eu reputo importante sobre o contrato comutativo aleatório. Vimos o conceito, vimos um efeito importante e eu aprofundei com vocês o contrato aleatório, vendo o contrato atipicamente aleatório, que está na teoria geral dos contratos,